Marco Aurélio reinou como imperador do Império Romano entre os anos 160 e 181 d.C. Ele é frequentemente reconhecido como o último dos 5 bons imperadores. Durante seu governo, Marco Aurélio enfrentou desafios significativos, incluindo a deterioração da saúde pública, as complicações decorrentes de sua esposa com um comportamento promíscuo, uma guerra civil traiçoeira, a crescente influência do cristianismo, uma devastadora epidemia que ceifou a vida de muitos súditos e a constante ameaça de conflitos e instabilidade em várias regiões do império. Seu legado é marcado pela maneira como ele carregou o peso desses desafios, lutando para manter a integridade do império mesmo diante de adversidades tão severas. Registrado em seu diário pessoal intitulado Meditações, Marco Aurélio explora os cantos mais profundos de sua mente, compartilhando pensamentos e reflexões que evidenciam sua superação da ansiedade e do sofrimento. Ele encapsula essa transformação em sua famosa citação: "Hoje escapei à ansiedade, ou antes dispensei-a, porque ela estava em mim, na minha perspectiva, não no mundo exterior." Para um grande número de pessoas, o Diário de Marco Aurélio representa o guia por excelência para alcançar a mais elevada expressão de si mesmos. Ele revela como despertar a grandeza interior e potencializar a própria força, humildade, ética pessoal e autodisciplina, consolidando a busca pela melhor versão de cada indivíduo. Neste vídeo, compartilho sábias verdades estoicas de Marco Aurélio, extraídas de seu diário de 2000 anos atrás, cuja relevância perdura e continua a ressoar como autênticas nos dias atuais. Mas antes de irmos, faça já a sua inscrição para não perder nenhum vídeo. Sobre negatividade. Não existe lugar mais sereno, mais livre de distrações, do que o recôndito da sua própria alma. Retire-se para consultar a sua essência interior e, em seguida, volte a enfrentar o que aguarda à sua volta. Dentro do estoicismo, a alma é reconhecida como uma fortaleza interna. Ele nos ensina que, independentemente dos problemas que enfrentamos, inclusive a falta de direção, a solução sempre reside na nossa fortaleza interna, um santuário pessoal de serenidade. Imagine a sua mente como um lago profundo. Não importa o quanto tumulto e caos ocorram na superfície, a tranquilidade e o silêncio permanecem nas profundezas, e é nesse espaço que encontrará a sua resposta. Quando confrontado com o estresse, acesse esse espaço dentro de você e sairá fortalecido. É possível um mundo sem dor? Talvez, mas não busque o impossível. Segundo Aristóteles, para evitar inimigos e críticas, basta não agir, falar ou ser. Contudo, quem deseja essa vida? Dificuldades e dores acompanham uma vida significativa. Deixe de buscar o inalcançável, uma vida sem tristeza, e empenhe-se em alcançar seus objetivos. Questione. O que torna essa situação tão difícil de suportar? Por que você sente que não consegue lidar com isso? Responder pode ser embaraçoso. Ninguém está constantemente no auge, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando um problema surgir, direcione essas perguntas a si mesmo. Você deu o seu melhor? Que aspecto disso está provando ser desafiador? Qual é o primeiro passo a dar? Como posso encontrar motivação hoje? Ao começar a fazer essas perguntas pertinentes, você descobrirá que é mais resiliente do que imaginava. Mantenha sempre em mente a sua própria força interior, sobre a grosseria dos outros. Causar dano é prejudicar a si próprio. Praticar injustiça equivale a infligir uma injustiça a si mesmo. Isso degrada sua própria essência. Até mesmo sem ação direta é possível perpetrar injustiças. Ao espalhar negatividade, você associa sua imagem à mesma, prejudicando-se no processo. O respeito é um processo interno que, ao ser cultivado, se estende para os outros. Ao respeitar a si mesmo, naturalmente cultivará respeito pelos demais. Por último, quando negligencia ajudar os outros em sofrimento, sua reputação fica comprometida. É inútil tentar evitar as imperfeições alheias. Concentre-se apenas em evitar as suas próprias. Enfrentamos todos uma carga de desafios e questões. No entanto, ocupar-se em resolver o sofrimento de todos à sua volta é uma tarefa que levaria uma eternidade. Não é possível corrigir as falhas daqueles que o cercam, mas você tem o poder de resolver suas próprias questões. Priorize sua própria evolução. Permita que os outros também cuidem de si mesmos.
As pessoas coexistem para apoiar umas às outras. Você pode orientá-las ou estar ao lado delas. Os princípios fundamentais da vida permanecem universais para todos com quem você se cruza e interage. Experimentamos todos o amor, o riso, as lágrimas. Inevitavelmente enfrentaremos a partida daqueles que mais valorizamos. Isso é uma realidade inescapável. E ao reconhecer que todos compartilhamos essa humanidade interior, também compreende-se a dispensabilidade de desrespeitar ou prejudicar os que nos cercam. Encontre serenidade e força interna para tratar os outros com nada menos que compaixão. Quando se deparar com indivíduos rudes ou maliciosos, evite ficar excessivamente surpreendido com a presença deles. Aceite que sempre haverá pessoas negativas. Ao anteciparmos o encontro com almas desagradáveis, mesquinhas e impolidas, suas influências em nós diminuirão. Não permita que tais pessoas o arrastem para uma esfera negativa, ao reconhecer simplesmente a sua existência. Como um antídoto contra a crueldade, nos foi presenteada a bondade. O gesto mais notável que se pode dirigir a alguém rude é reagir com amabilidade. Eles ficarão desconcertados, pois só conheceram a falta de educação de seu entorno. Enfrente a aspereza com cortesia, e você os desarmará mais eficazmente do que qualquer insulto poderia fazer. Opte por não ser afetado e não se sentirá afetado. Não se permita sentir prejudicado, e você não será. Nossos sentimentos são moldados pela permissão que concedemos a eles. O controle sobre nossa mente é imenso, desde que o utilizemos plenamente. Quando alguém o insultar, basta dissociar-se das palavras, e você não será impactado. Ao despertar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas que cruzarão meu caminho hoje poderão ser intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Elas assumem tais comportamentos porque carecem do discernimento entre o correto e o errado. Contudo, eu testemunhei a beleza do bem e a feiura do mal, reconhecendo que o transgressor compartilha uma natureza semelhante à minha, não proveniente do mesmo sangue ou nascimento, mas da mesma mente e possuindo um fragmento do divino. Assim, nenhuma delas terá o poder de me prejudicar. Ninguém me envolverá na negatividade. Da mesma forma, não é possível nutrir raiva por um parente ou cultivar ódio por ele. Nascemos para colaborar harmoniosamente como pés, mãos e olhos, tal como as duas fileiras de dentes, superiores e inferiores. Interferir uns nos outros não é inerente. Alimentar ressentimento ou virar as costas a alguém, essas ações são obstáculos. A única coisa que possui significado: abraçar esta vida com sinceridade e lógica, e ser tolerante com aqueles que não o fazem. O único valor genuinamente relevante para dedicarmos nossas jornadas é assegurarmos que vivemos com virtude, benevolência, autenticidade e veracidade. Entretanto, embora possamos reconhecer isso, nem todos que nos rodeiam estão mentalmente prontos para tal percepção. Evite irritar-se com eles por isso. Descubra a paciência interna para respeitá-los e permitir que sigam seu próprio caminho, até que alcancem o momento de se unirem a você. Sobre a morte. Após a morte, não existimos para sofrer danos. Uma das premissas centrais do estoicismo é que a morte não deve ser motivo de preocupação. Estar vivo implica que a morte não é uma inquietação, e estar morto significa que não temos capacidade para nos preocuparmos. Logo, a morte não tem o poder de nos prejudicar. O próprio Aurélio declarou que, no seio da morte, encontra-se o fim do medo. Neste exato momento você poderia deixar esta vida. Deixe isso influenciar suas ações, palavras e pensamentos. Como expressam Carpe Diem, ou talvez com uma perspectiva mais contemporânea, você só vive uma vez. Não há garantia de que você terá outro ano, mês ou dia neste mundo, portanto cada ato deve ser conduzido como se fosse o último. Viva de modo a não lamentar como seu último dia foi empregado. Aborde cada dia como uma encarnação da melhor versão que você pode ser. Sobre bom conselho: se for possível suportar, então mantenha a firmeza. Caso a situação seja insuportável, cesse as queixas. A aniquilação acompanhará o término. Dor e aflição são inescapáveis, enquanto reclamar apenas consome seu tempo precioso. Se não resultar em sua morte, esteja ciente de que eventualmente isso se dissipará. E se conduzir à sua morte, encontre serenidade no entendimento de que seu fim coincidirá com seu próprio término. Execute cada tarefa como se fosse a última em sua vida.
O passado e o futuro estão fora de nosso controle, mas o presente é passível de direção. Nossas ações neste momento são moldáveis. Ao internalizar que a vida acontece no agora, cessará de rememorar o passado ou idealizar o futuro. Ao invés disso, começará a edificar no presente. Desejamos ser recordados pelo modo como vivemos. Se hoje fosse seu último dia, ficaria satisfeito com a lembrança que deixaria para trás? A tonalidade dos seus pensamentos se reflete na sua alma. Frequentemente subestimamos a significância dos pensamentos mais intrínsecos. Não é por meio de nossas ações e palavras que nossa essência é delineada. São os pensamentos que abrigamos, a qualidade do nosso pensamento e as escolhas que fazemos em relação ao que pensamos. Nossa verdadeira essência é mais profundamente moldada por nossos pensamentos. O restante simplesmente se ajusta. Sobre fracassar em sua carreira. Mantenha à vista todos aqueles que já passaram por isso antes de você, sentindo choque, indignação e ressentimento. Onde estão agora? Em nenhum lugar. Quando confrontamos tragédias monumentais em nossas vidas, como a perda de um emprego ou de uma promoção, sentimos que nosso bem-estar emocional mergulha em um estado de desordem. A tristeza, indignação, depressão e ressentimento nos consomem, como se fosse a pior coisa que já aconteceu. Contudo, lembre-se, milhões de pessoas experienciaram suas próprias emoções e encontraram o fim, tal como você encontrará um dia. Não permita que suas emoções, que no grande panorama são insignificantes, devastem sua vida. Aqueles que anseiam por renome após a morte, negligenciam que aqueles que os recordam também terão um breve tempo de vida. Investimos uma grande parcela de nossa existência na busca por fama, almejando imortalidade nas mentes daqueles que nos recordarão e admirarão. Porém, frequentemente negligenciamos que, não importa quão famosos ou bem-sucedidos nos tornemos, mesmo aqueles que preservarão nossa memória, um dia enfrentarão a morte. E nós seremos relegados ao esquecimento, assim como todos os outros. Portanto, devemos dirigir nossa própria jornada, não um reino, e viver a vida mais rica possível. Você se sente incomodado por sua reputação? Contudo, observe como, em breve, todos nós somos esquecidos. O abismo do tempo infinito consome tudo. O vazio de todas aquelas mãos que aplaudiram. Aurélio nos recorda da inevitabilidade de nossa mortalidade. Nossos esforços e realizações eventualmente perderão sua relevância. Isso não é uma visão pessimista. Pelo contrário, é libertadora, pois nos desapega das opiniões alheias sobre nossas ações e nos encoraja a perseguir o que nos traz satisfação pessoal.